Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Hoje a gente vai falar então na parte 3 das classificações das cadeias carbônicas e a gente vai entrar num mérito bem legal que seria a questão da nomenclatura, de uma forma bem rápida também, porque é um termo com muitas questões para serem trabalhadas, tá? Mas vamos lá. Para a gente finalizar alguns tópicos, vamos só relembrar rapidamente da classificação da questão do carbono para ficar bem claro. Então, o carbono ele pode ser classificado conforme a sua posição. Lembram? O que é carbono primário mesmo? Aquele carbono que está na extremidade que só liga mais um outro tipo de carbono. O secundário é aquele que se liga a 2 outros átomos de carbono. O terciário, que ligam a 3 átomos de carbono. E o quaternário, que se liga a outros 4 átomos de carbono. Vamos entrar então no quesito nomenclatura? Vamos lá, ó. Os hidrocarbonetos, então, o que é hidrocarboneto? Formado apenas por hidrogênio e carbono. São compostos químicos formados por carbono e hidrogênio. De modo geral, a nomenclatura dos hidrocarbonetos seguem a seguinte ordem. Então, todos os exemplos que a gente trouxe ao decorrer são de hidrocarbonetos, né? Quase todos, vamos lá. Qual é a ordem que a gente segue? Prefixo, infixo e sufixo. O prefixo, tá, da nomenclatura, para a gente dar nome a uma cadeia carbônica, indica o número de carbonos presentes na cadeia principal. Tá? Então, o prefixo ele indica o número de carbonos presentes na cadeia principal. O infixo indica o tipo de ligação encontrada na cadeia. Então, ó, prefixo indica a quantidade e o número de carbonos que tem. O infixo, o tipo de ligação que está sendo trabalhado naquela cadeia. E o sufixo indica a função orgânica. No caso aqui, a gente vai trabalhar com hidrocarboneto. O sufixo para hidrocarboneto é O. Então, vamos lá, ó. Prefixo. Essa tabelinha é bem importante, a gente vai trabalhar bastante com ela quando se trabalhar com questão de nomenclatura. O que é prefixo? Então, geralmente a gente vai de 1 a 10 carbonos, que são as cadeias mais consideradas assim, mais comuns para a gente. Se a gente tiver somente um carbono, o prefixo é met. Se a gente tem 2 carbonos, o prefixo é et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non, e 10 carbonos, dec, tá? Então, pessoal, prefixo, a gente vai contar a quantidade de carbonos. Ah, nessa cadeia carbônica eu tenho 5 carbonos. Quantos carbonos, então? Vai determinar o prefixo pent. Então, 5 carbonos, eu tenho o prefixo pent. O que é o infixo? Então, dentre a cadeia carbônica, então a gente viu que existem ligações simples, duplas ou triplas, certo? Quando somente temos ligações simples, tá? O que acontece aqui, ó? O infixo, ele é infixo an, tá? Então, a gente soma prefixo, infixo e sufixo. Então, vamos dar o nome para um carbono, ligação simples, e se for um hidrocarboneto. Então, a gente tem metano, tá? Se for 2 carbonos, etano. Se for 3 carbonos, propano, tá? Então, propano, o gás de cozinha, tá? 4 carbonos, butano. 5 carbonos, pentano, e assim por diante. Tá? Então, a gente dá a primeira parte do nome contando os carbonos. A segunda parte do nome, o tipo de ligação naquele carbono, naquela cadeia carbônica. E, por fim, o sufixo vai variar de acordo com cada uma das funções orgânicas. Nomenclatura dos alcanos. Então, nos hidrocarbonetos a gente divide por 3 sub-áreas. Alcanos, né? Vamos chamar assim, alcenos e alcinos. O que isso tem a ver? An são ligações simples, né? Os alcanos apresentados na cadeia aberta formam por ligações simples.
eles possuem a nomenclatura mais simples que tem. Nomenclatura dos alcanos não ramificados é dado, então, pelo prefixo mais an mais o. Então, ou seja, a gente trabalhou lá. Quantos carbonos tem? Ah, tenho 5 carbonos. Então, qual que é o prefixo? Pent, an mais o. Então, o nome do elemento vai ser pentano. O prefixo indicado. O prefixo indica o número de carbonos. A terminação an mais o deriva, então, das ligações serem simples e do sufixo dos hidrocarbonetos, tá? E a nomenclatura dos alcenos, professor? Os alcenos são formados por cadeias carbônicas abertas que apresentam o quê? Uma dupla ligação. Então, alcanos, ligação simples. Alcenos, ligação dupla. A nomenclatura dos alcenos não ramificados é formada pelo prefixo mais em mais o. Então, prefixo, quantidade de carbonos, em, porque tem uma ligação dupla, e o, certo? Nomenclatura dos alcinos. Os alcinos são formados por cadeias carbônicas que apresentam ligações triplas. A nomenclatura dos alcinos é dada pelo prefixo mais in mais u. Então, voltando aqui, ó. Então, a gente tem, pessoal, ó, no infixo, a possibilidade de ligação simples, a possibilidade de ligação dupla, a possibilidade de ligação tripla. Duas ligações duplas, ele é dado por dien. Duas ligações triplas, din, tá? 3 ligações duplas, trin, e assim por diante, tá? Tem essas classificações também, tá? Mas as 3 principais mais importantes a gente tem alcenos, alcanos e alcinos. Ligações simples, duplas e triplas, certo, pessoal? Bom, isso a gente pegou de uma forma bem genérica, tá, pessoal? Então, da mesma forma como ocorre com os alcenos, as cadeias mais longas, né, e a principal, ela deve conter a ligação tripla, tá? O número também deve iniciar a da extremidade mais próxima. Então, quando tem ligação dupla ou tripla, então a gente vai dar a numeração em outras etapas, e essa questão ela deve buscar a extremidade mais próxima daquela dupla ou tripla ligação. Pessoal, então a gente abordou de uma forma bem genérica mesmo a questão da nomenclatura. Isso é um termo que a gente tem que trabalhar bastante para a gente compreender mesmo como que se dá o nome a essas cadeias carbônicas. É bem interessante essa questão de dar nome às cadeias carbônicas. Você vê aquele monte de carbono espalhado, quando a gente começa a entender como chama e para que serve aqueles carbonos, fica um pouco mais interessante da gente trabalhar, certo? Pessoal, então a gente finaliza essa parte. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas aulas, ok? Tchau, tchau, pessoal!